Eu queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia, no Salmo 56, no versículo 8. Eu vou tomar esse texto como ponto de partida para um trilho muito específico que eu quero construir com vocês aqui hoje. Salmo 56, 8. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. O texto sagrado diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esse salmo é atribuído a Davi num momento e num contexto muito específico, né, de quando Davi, na verdade, foi preso em Gate. Nós não temos esse relato nas Escrituras, é um apontamento histórico do Salmo, não sabemos quando isso aconteceu, mas independente desse apontamento que sinaliza quando foi o Salmo, o próprio Salmo mostra, todo o contexto fala a respeito de aflições, né? Ele começa dizendo, contaste meus passos quando sofri perseguições, depois ele fala de lágrimas. Todo o contexto sugere essa ideia de perseguições e de aflições. Bom, Davi estava fugindo de Saul, né? E é exatamente nesse contexto que ele faz tal declaração. Eu, particularmente, não creio que essas afirmações do versículo 8 do Salmo 56 sejam todas literais. Quando ele diz, contaste os meus passos, né? Deus não precisa contar os nossos passos. Ele, como Deus onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus presciente, que conhece tudo antecipadamente, já sabe todos os passos que você vai dar na vida, sem necessidade de contá-los. Minha esposa usa um relógio que normalmente garante a contagem de passos ao dia, para ter a certeza se ela está se movimentando o mínimo para ter uma vida saudável. Deus não precisa desse tipo de contagem. Particularmente, como Davi está fugindo de Saul, está longe de casa, está peregrinando em terra alheia, em lugares distantes, eu acredito que essa é simplesmente uma maneira de dizer, Deus, o Senhor não está indiferente ao meu sofrimento. O Senhor acompanha tudo aquilo que eu tenho passado. Da mesma forma, a afirmação seguinte, recolhe, algumas traduções dizem, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Não há nenhum outro lugar na Bíblia que sugira um livro de registro de lágrimas ou lágrimas sendo recolhidas de forma literal. Algo que me chamava a atenção desde a adolescência, quando passei a buscar Deus assim com afinco, era que depois de um tempo de oração, especialmente quando estava ali ajoelhado ou prostrado no chão, era levantar e ver o chão banhado de lágrimas. Nunca testemunhei um anjo de Deus vindo recolher literalmente nenhuma lágrima, nunca vi ninguém testemunhar isso, né? Não há nada nas Escrituras que apontem na direção literal. No entanto, quando a gente pensa, se não é literal e é simbólico e alegórico, qual seria o significado? A primeira parte do contaste meus passos, como ele está peregrinando distante, né, parece que é mais fácil concluir. E eu me lembro de uma conversa que eu tive no início de 1994, nos primeiros meses do ano, com outro colega pregador. E eu mencionei esse texto, falei, olha, estou enroscado com isso. E essa pessoa falou, olha, é curioso você tocar no assunto, porque há pouco tempo atrás eu ouvi uma mensagem de um pregador norte-americano. Ele não falou quem era na época, até hoje eu não sei quem é, não posso nem dar o crédito, mas ele resumiu a mensagem, eu vou resumir o resumo do resumo dele para vocês, né? Eu achei muito interessante. Quando nós falamos a respeito do odre, nós estamos muito distantes, né, do contexto cultural. Por exemplo, se a gente fala que feijoada não tem a menor necessidade de explicar, todo mundo sabe o que é. Mas se a gente for falar de feijoada para o estrangeiro, né, não significa nada, a gente tem que explicar e talvez não se faça ainda entender direito. Quando a Bíblia fala a respeito do odre, nós temos na Bíblia inteira uma referência de um odre contendo água, uma referência só de um odre contendo leite, e todas as outras, recorrentes e abundantes, se referem ao odre contendo vinho, né? Os líquidos, água, leite, poderiam ser guardados em qualquer recipiente, porque normalmente o vinho estava associado ao odre. O odre era um cantil feito com o couro do animal, uma bolsa de couro, né? Isso dizia respeito principalmente ao processo de fermentação, que a uva, que era o suco da uva, perdão, o fruto do esmagar das uvas lá no lagar, era colhido. E no processo de fermentação, uma das formas de controlar, por assim dizer, a fermentação é limitar a exposição do suco da uva a uma quantidade específica de oxigênio. Então, quando se fechava e lacrava a bolsa, você conseguia regular a fermentação. É por isso que, normalmente, ele está associado ao odre. Jesus fala sobre colocar, né, vinho novo em odres novos. Bom, o odre era, portanto, um ambiente de transformação.
onde o suco, fruto do esmagar, lá do lagar, que era colocado, se transformava em vinho. O Salmo 104:15 diz que o vinho, alegra o coração do homem. E nas Escrituras ele tanto é símbolo do Espírito Santo como figura de alegria. Basicamente, o que aquele pregador apresentou, tentando se colocar na mentalidade cultural deles, foi que, assim como a uva, o suco da uva é o fruto do esmagar das uvas lá no lagar, as lágrimas são o fruto do esmagar das aflições da nossa vida. Mas assim como o suco ia para o odre, que era um ambiente de transformação, Deus tem o poder de pegar aquela condição, os sentimentos de tristeza e transformá-los no resultado final, que é o vinho, símbolo da alegria. Eu gostei muito da explicação, mas é verdade que a gente não pode fazer exegese em cima disso. No entanto, ela, no mínimo, está alinhada com uma quantidade enorme de textos que apontam de uma maneira clara e explícita numa direção. Deus transforma a tristeza em alegria. Jeremias 31:13, eu lembro que a gente cantava isso desde criança, diz: então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei seu pranto em júbilo e os consolarei, e eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Em João 16:20, Jesus diz: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Então nós temos afirmações explícitas ao longo das Escrituras, e eu não pretendo trazê-las aqui de modo exaustivo, que apontam numa direção. Deus de fato transforma tristeza em alegria. Imagino que há uma possibilidade de que a sinalização simbólica de Davi seja essa, mas sendo isso fato ou não, algo que não muda é que nós servimos a um Deus que transforma tristeza em alegria. Aliás, o poder consolador do Evangelho precisa ser destacado de uma maneira muito especial no tempo em que nós vivemos. Quando Jesus se levanta em Nazaré, a cidade onde foi criado, e lê o livro, o rolo do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele localiza uma passagem em particular, que é Isaías 61. Vou resumir aqui os versos 1 a 3. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Muitas vezes nós enfatizamos muito o ministério de cura física de Jesus, e não estou dizendo que não deva, mas acabamos não enfatizando tanto essa promessa: eu vim curar quebrantados de coração, gente ferida por dentro, a consolar todos os que choram. Termina o verso 2 dizendo, no 3 ele diz: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Depois de ler isso, Jesus se posiciona diante do público e diz: hoje se cumpre essa palavra. Basicamente ele está dizendo: eu sou o cumprimento da promessa, eu sou a provisão de um Deus que em lugar de tristeza oferece e disponibiliza alegria. Não muito depois disso, no Sermão do Monte, ele afirma, e Mateus 5:4 registra isso: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você olha só essa frase, pode parecer que consolo significa apenas parar de chorar. Mas quando você olha a perspectiva de como Lucas registrou isso, Lucas 6:21, bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Ou seja, com a perspectiva de Lucas adicionada de Mateus, o consolo não é apenas parar de chorar, mas é ter a substituição do choro pelo riso, da tristeza por alegria. É possível esperar alegria depois do choro. Salmo 126, 5 e 6, um texto bem conhecido, diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. Agora, o ponto não é se Deus transforma tristeza em alegria ou não. O ponto que eu quero conversar com vocês hoje. O tema da minha mensagem hoje é como Deus transforma tristeza em alegria. Porque falhamos quando não levamos em consideração o fato que Deus transforma tristeza em alegria, mas falhamos quando não apresentamos também essa mensagem de forma completa e de maneira equilibrada.